Tem. Peraí. Tá. Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa oração para começar o nosso estudo da noite, pedindo a Deus, pedindo a Jesus o amparo que nós necessitamos para a nossa lição da noite. Que os mentores da nossa casa, do Núcleo Espírita Paulo Estevão, possam estar conosco, nos abençoando, a todos nós que estamos, então, participando dessa reflexão sobre o Evangelho na noite de hoje. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, nos ilumine, para que tudo dê certo. Então, nossa lição de hoje é sobre o ano novo, o significado do novo ano, e nós aproveitamos para desejar aos nossos irmãos um feliz ano novo, um ano novo cheio de paz, cheio de tranquilidade. Que Jesus nos abençoe a todos. E nós queremos ainda lembrar os nossos irmãos que, após o nosso estudo, nós vamos fazer a prece, os irmãos vão receber o passe e a água fluidificada, caso desejem fluidificar água na sua casa, para... Agora deu. Caso deseje, estou testando ainda a tecnologia aqui, que ainda a gente apanha de vez em quando, tá? Caso desejem fluidificar a água. Então, para a nossa reflexão de hoje, eu peguei aqui o capítulo 50 do livro Boa Nova, onde o irmão X dá o título de Ano Novo. Uma história maravilhosa, onde o irmão X vai contar uma história de um mentor espiritual que veio à Terra trazer um protegido seu para ingressar no corpo físico, para reencarnar, né? E tanto a reencarnação quanto o ano novo tem o significado de recomeço nas nossas vidas. Então, ele vai fazer aqui uma comparação maravilhosa, falando do significado do tempo, para quem começa o ano novo, para quem está comemorando o ano novo, e também o significado do tempo para aquele que vai reencarnar, né? Então, quando o desvelado orientador chegou ao planeta, o aprendiz, a experiência nova, encaminhando o aprendiz à experiência nova, o novo lar estava em festa, na celebração do ano novo, a família comemorava, músicas alegres embalavam a casa, flores festivas enfeitavam a mesa farta, lauta, riam-se os jovens e as crianças, enquanto os velhos bebiam vinhos de júbilo, né? Então, o devotado amigo vai orientar o seu tutelado sobre o valor do tempo na reencarnação, né? Então, ele diz o seguinte, que nova existência, meu filho, é igual ao ano novo. Enche-se o coração das maiores esperanças, de muita fé. O espírito investe toda a sua confiança em Deus, pedindo paz, pedindo força para ele vencer as lutas, as provas aqui na Terra, para ele não ter medo, para ele não errar, para ele corrigir erros, né? E então a reencarnação é de certa forma, uma era nova na vida do espírito, onde o espírito vai recomeçar no corpo físico as provas que em outras vidas não teve condição de ser bem-sucedido, reassumir compromissos abandonados. Então,
ao mesmo tempo que é uma fase de muita esperança, é uma oportunidade bendita do Pai, é uma fase também de muito medo, muito receio. O espírito tem medo de errar, porque ele sabe que vai chegar aqui na Terra e vai esquecer tudo que ele aprendeu lá no plano espiritual, né? Não vai ter essas lembranças mais claras, né? Não vai reconhecer de pronto a sua o seu planejamento reencarnatório. Mas como é que funciona isso, né, meus irmãos? Vamos refletir um pouco. Então, Allan Kardec nos ensina na obra da codificação que realmente nós estamos amparados pelo esquecimento de vidas passadas, né? Mas nós temos a lei de Deus inscrita na nossa consciência. Então, para a gente aprender a consultar a nossa consciência, nós precisamos fazer isso todos os dias, conforme nos ensina Santo Agostinho na questão 919A do Livro dos Espíritos. Consultar a nossa consciência. Como é que a gente está andando? Como é que a gente está vivendo? Ah, mas está tão difícil. Não, está tão difícil que eu não quero pensar nisso, não. Mas acontece que a vida, a nossa reencarnação é um compromisso com a gente mesmo, né? Que a gente precisa aprender a viver de acordo com a lei divina, a gente precisa se depurar moralmente, espiritualmente, abandonar vícios, abandonar erros, abandonar condutas que anda em desacordo com a lei divina, aprender a praticar virtudes cristãs. Para isso, a gente precisa aprender a consultar a nossa própria consciência, aprender a conhecer a gente mesmo e deixar eu vou mandando na vida de todo mundo. Esse povo que tem que fazer o que eu quero, esse povo que tem que fazer pela minha cartilha. Muitas vezes a gente pensa isso com relação à família da gente. Será que está certo? Será que está de acordo com a lei de Deus? É assim que a gente vive? Então, isso aqui é um exemplo, por exemplo, meus queridos irmãos, para a gente avaliar. Ano novo é tempo de avaliação. Como é que eu estou indo? Como é que eu estou vivendo a lei de Deus? Há 10 anos atrás, como é que eu era? Que defeito que eu tinha? E hoje, eu já estou corrigindo os meus defeitos, eu já estou melhor, eu já estou assim, eu já estou mais manso, eu estou mais amoroso ou mais amorosa, eu estou mais prudente. Eu já sei contrariar o meu desejo, a minha ideia, o meu ponto de vista, para ver meu familiar mais feliz, que é o problema primeiro que a gente tem é a nossa família, né? Eu já sei me calar para não ofender. Eu já sei dosar a verdade. Eu já sei aconselhar com amor. Diante de uma dificuldade, eu já sei aguardar o momento necessário, porque nós, com a nossa família, o que acontece? Nós temos deveres. Dever de ajudar os nossos familiares, de estender a mão para eles, de fazer por cada um deles o que nós gostaríamos que eles fizessem, o que nós gostaríamos, sem censurar, sem condenar. São ações que a gente precisa aprender a fazer. E quando chega no ano novo, o que a gente faz? A gente faz uma lista lá, né? Eu, por exemplo, faço uma lista. Eu quero perder peso, eu quero melhorar minha dieta, né? Eu quero aprender a visitar aquelas pessoas que precisam receber a minha visita, e ser amor ao próximo. Então, tem uma série de coisas que eu preciso aprender a fazer. Aprender a praticar as virtudes evangélicas. Então, são planos. E o espírito reencarnante chega cheio de plano. E, no meio de tudo isso, né, as promessas divinas florescem no nosso coração. Esse ano eu vou melhorar, eu não vou ser brigão mais, as minhas exigências vão diminuir, eu vou aprender a ser mais amigo da minha família é uma bênção. Então, a gente tem que
colocar isso em prática mesmo. O tempo é o tesouro infinito que o Pai concede às criaturas. Boa noite a todos os irmãos que estão entrando aqui para nos acompanhar, para refletir sobre o Evangelho. Um grande abraço a todos. É uma alegria estar com os irmãos. É só hoje, porque quarta-feira a nossa casa tá aberta normalmente, né? E não é mais naquele tempo da pandemia. É uma comodidade do feriado, do primeiro dia do ano, não é, meus irmãos? Então, o tempo é o divino tesouro que o Criador concede às criaturas. Não esqueças, diz o mentor, que a concessão de um tesouro é título de confiança, e toda confiança traduz responsabilidade. Tanto prejudica a obra de Deus, tanto prejudica a obra de Deus o avarento, que restringe a circulação dos valores, segura tudo na mão dele, não pode gastar, não pode doar, não pode nem viver um momento mais alegre com o familiar, porque não pode, né, tem que poupar, tem que economizar, quanto o perdulário, aquele que gasta sem nenhum controle, dissipando, né? Olvidando obrigações recebidas. E no meio disso tudo, o tempo é um benfeitor carinhoso e credor imparcial, simultaneamente, né? Na Terra, a maioria dos homens não chegou ainda a compreender o tempo. E ele faz aqui uma lista de formas como as pessoas, como nós, desprezamos o tempo. Os ignorantes perdem-no, os loucos matam-no, matam o tempo. Os maus envenenam o tempo, os indiferentes zombam dele. Os vaidosos confundem-no, os velhos enganam-no, os criminosos perturbam-no, riem dele, os pândegos, né? Os mentirosos ridicularizam-no, os tolos esquecem-no. São formas de desrespeitar e malbaratar o tesouro do tempo, o patrimônio do tempo, que a misericórdia infinita do Pai nos concede para a nossa evolução, para que nós aqui na Terra possamos nos tornar pessoas melhores. E o ano novo é uma oportunidade que a gente tem para fazer uma avaliação. Como é que está a nossa vida? Dar graças a Deus, agradecer as bênçãos recebidas. Nós temos muitas bênçãos recebidas. Ah, mas eu estou com dificuldade, mesmo dificuldade, mas procura a bênção que já recebeu. As bênçãos com que o Pai Celestial tem nos socorrido, que vai encontrar. Os ociosos combatem o tempo, os tiranos abusam dele, os irônicos menosprezam, os arbitrários dominam, os revoltados acusam-no, aproveitam-no, os trabalhadores fiéis, o pai de família fiel à sua família, a mãe de família, o bom filho, né? Porque a nossa família é a coisa mais importante do mundo. Quando a gente aprende a viver realmente na nossa família, conforme nos ensina o Evangelho de Jesus, conforme os ensinos da nossa amada doutrina, lembrando mais uma vez que o Espiritismo não contém uma revelação nova. A finalidade do Espiritismo é nos auxiliar na compreensão do Evangelho de Jesus, que é a lição por excelência que nós temos que colocar em prática. Onde que a gente tem essa informação sobre a função do Espiritismo, nos ajudar a compreender e a viver o Evangelho de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também no livro O que é o Espiritismo, que eu li há muitos anos. Isso aqui é uma conversa do mentor com o protegido reencarnante que ele vem caminhar a Terra. O tempo, meu filho, pertence ao Senhor. E ninguém pode subverter a ordem de Deus, né? A gente não pode passar as coisas na frente, de acordo com os nossos desejos, fazer a coisa acontecer. Há o tempo de Deus e o nosso tempo. Uma das melhores formas que a gente tem de valorizar o nosso tempo, qual que é? Conciliar o nosso tempo com o tempo de Deus. Porque a contagem acaba sendo diferente, porque nós somos apressados. Fazer o bem sem descanso.
Eu estou lendo um livro que chama Mediunidade, a autora é Hermance Dufour. Fala das lutas do médium no dia a dia. E que uma das melhores formas da gente superar as dificuldades, e o médium não é diferente de ninguém, é um espírito reencarnado e devedor como todos os outros, é a melhor forma, a oração e o trabalho no bem. E eu acrescento por minha conta aqui, com todo respeito, a oração, a vigilância, o trabalho no bem, né? Aí o tempo passa, eu tinha uma amiga que falava assim para minha filha, tem um pouco de paciência, quando você vê isso já passou. Porque se a gente se dedica ao trabalho no bem, se a gente se dedica ao serviço do Pai, onde quer que a gente esteja, né? Se a gente se dedica a ser uma pessoa melhor, quando a gente vê a dificuldade já passou, a gente já está melhor, né? E assim a gente usa bem o tempo que nos é concedido. É por isso que ao fim da existência cada um recebe, né, o divino patrimônio. Ao fim da existência cada um vê como está. Cada um vê como está. Amélia Rodrigues, o espírito Amélia Rodrigues vai falar nas suas obras que nós reencarnamos várias vezes, melhoramos pouco, aprendemos pouco e retornamos ao plano espiritual repetidas vezes, de mãos quase vazias. A gente melhora pouco. Quanto mais a gente demora para melhorar, menos a gente é feliz. Quanto mais a gente se dedica à nossa própria melhoria, ao auxílio ao próximo, a fazer os outros felizes, melhor a gente fica. É uma forma de cuidar da nossa alma. É uma forma de caminhar nos caminhos indicados por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como caminhar? Como seguir esse caminho? Como encontrar essa verdade? Vivendo os seus mandamentos. Amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Toda a lei e os profetas estão, então, contidos nesses 2 mandamentos. Vale-te, pois, da oportunidade nova, sem esqueceres o dever convicto de que ninguém falará ou agirá no mundo em vão. Toda ação boa, toda ação meritória beneficia toda a humanidade, beneficia a gente mesmo e toda a humanidade. É por isso que a melhoria da humanidade começa, antes de tudo, dentro de nós, no nosso mundo interior. É assim que nós precisamos melhorar para entrar no ritmo, para caminhar no compasso da mudança da Terra, de mundo de expiação e de provas para mundo regenerador, né? Porque a gente agindo assim, o que acontece? Nós estamos melhorando a nós mesmos, através da nossa melhora. Pelo menos uma pessoa que convive com a gente melhora, passa a ver que tem outras formas de viver, e dessa forma cada um vai ajudando um ao outro. Às vezes a gente fala, isso demora demais. Não demora, não. Quando a gente está envolvido no bem, vivendo o amor que Jesus veio nos ensinar, transmitindo amor, transmitindo paz, procurando agir corretamente, o mundo vai melhorando de forma quase imperceptível. E como que a gente vê essa melhora? Na gente mesmo, no nosso próprio mundo interior. A gente se sente mais leve, a gente se sente mais feliz, né? O homem precipita-se, nós queremos fazer tudo do nosso jeito. O tempo espera, né? O tempo espera. A gente não quer fazer? A gente não quer melhorar? Nesse livro que eu estou lendo de Hermance Dufour, ela fala que a maioria dos médiuns não segue o planejamento reencarnatório. E o primeiro compromisso de todo médium é com a sua própria melhoria individual, sua própria autoevangelização. Se ele não se preocupa com isso, ele não tem nem condição de exercer a mediunidade a contento. Muitos não seguem, muitos nem começam. Muitos dos que começam têm problema e não terminam, né? É uma caminhada difícil. E ele recomenda para o espírito reencarnante: se atingires a alegria de recomeçar, alcançarás igualmente
o dia de acertar. Reencarnou, renasceu, vai crescer, vai enfrentar as lutas, as provas, as lições, com fé em Deus, procurando aprender, procurando melhorar, aprendendo a servir, compreendendo que a vida é patrimônio divino e que nós temos que prestar conta do tempo que nos foi dado, da oportunidade que nos foi dada. Diz as obras que falam da biografia de Ivone Pereira que quando Ivone Pereira pressentiu a desencarnação, ela fez uma oração e devolveu a Jesus a mediunidade que foi dada a ela por empréstimo, porque a mediunidade não nos pertence, tanto não nos pertence que pode ser retirada a qualquer momento. O que nos pertence? Os bens morais, o amor que a gente vive, as virtudes evangélicas que a gente aprende a praticar, né? Essas nos acompanham sempre. A mediunidade, se a gente não agir bem, pode ser tirada com uma frequência muito maior do que a gente pensa, de modo muito mais comum, né? Lembra-te de que o tempo ensinará aos ignorantes, falando mais sobre o valor do tempo, tanto para nós que estamos começando o ano novo de 2024, que precisamos aproveitar esse tempo que nos é dado, tempo de trabalho, tempo de reflexão. As reflexões trazidas pela pandemia continuam vivas no nosso dia a dia, nós não vamos esquecer tão cedo, né? Outras mudanças virão nesta época de transição, né? Para nós podermos ser colaboradores de Jesus, nós precisamos aprender. Lembra-te de que o tempo ensinará os ignorantes, anulará os loucos, envenenará os maus, zombará dos indiferentes, confundirá os vaidosos, perturbará os criminosos, surpreenderá os pândegos, os que bebem, né, os embriagados, ridicularizará os mentirosos, corrigirá os tolos, né? Corrigirá os tolos, combaterá os ociosos, ferirá os tiranos, menosprezará os irônicos, prenderá os arbitrários, acusará os revoltados, compensará os trabalhadores fiéis. Calou-se o venerável ancião. E havia risos na mesa doméstica, porque a família estava comemorando o ano novo, né? Expectativa no candidato à reencarnação e sorrisos paternais no velhinho experiente. O sábio abraçou novamente o discípulo e desejou para ele boa sorte e despediu arrematando-se. Não te esqueças de que o tempo é generoso nas concessões e justo nas contas. Deus nos dá o tempo, Deus nos dá a oportunidade, mas nós temos que prestar conta da nossa oportunidade. Vai ser perguntado para nós, a nossa própria consciência é o que nos pergunta, né? Quando a gente desencarna, quando a gente percebe que desencarnou, as mudanças que houve no corpo, porque não é só gente que não é espírita, que às vezes demora para saber que desencarnou. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento da doutrina, mas não viveu o ensino da doutrina. Então, quando ele chega lá no plano espiritual, ele tem muita dificuldade para saber que desencarnou. Para ter lucidez espiritual é preciso ter moral condizente, é preciso ser esforçado no aprimoramento moral. Para isso, nós estamos tendo esse tempo aqui na Terra, essa oportunidade bendita. Não te esqueças de que o tempo é generoso nas concessões e justo nas contas, né? Assim é a lei divina, assim é o critério de amor de Deus, nosso Criador e Pai. Vai, meu filho, vai, porém, meu filho, e não temas. Nesse instante, a maneira do homem cheio de esperanças que entra no ano novo, que começa o ano novo, o aprendiz reingressou na onda do nascimento, né? Essa história do Irmão X, capítulo 50 do livro Pontos e Contos. Ainda vou gastar 10 minutos aqui. Nós temos uma história maravilhosa no prefácio do livro Pontos e Contos, onde o Irmão X vai falar
O que são esses pontos e contos no Evangelho? Pontos e Contos é um livro maravilhoso, contos sobre a moral de Jesus, sobre a vivência evangélica, sobre a vivência cristã, mostrando a situação dos espíritas, ensino da doutrina. O autor é Irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, o Evangelho é o livro da vida, cheios de pontos e contos divinos, né? Trazidos ao mundo pelo celeste orientador, que é Jesus, é o Evangelho. O livro mais formoso do mundo, mais vivaz, conforme fala o Irmão X, no primeiro capítulo do livro, Boa Nova, e em cada página, o mestre resplende, sublime, de graça e encantamento, beleza e simplicidade. É a história do bom samaritano, a exaltação de uma semente de mostarda, o romance do filho pródigo, o drama das virgens loucas, a salvação do mordomo infiel, o ensinamento da dracma perdida, a tragédia da figueira infrutífera, a lição da casa sobre a rocha, a parábola do rico, a rendição do juiz contrafeito. Na montanha, o divino amigo multiplica os pães, mas não esquece de salientar as bem-aventuranças. Na cura de enfermos e obsidiados, traça ponto de luz que clareia a rota dos séculos, restaurando o corpo doente, sem olvidar, sem esquecer o espírito imperecível. Mas por que os desencarnados insistem em se manifestar, né? Com tamanha insistência sobre a Terra? Não teriam eles encontrado visões novas da vida que os desalojassem do mundo? Perguntará muita gente, surpreendendo o esforço. Por que tanto espírito quer se manifestar na Terra? O maior desejo da maioria dos espíritos em condições medianas, quando chega no plano espiritual, é dar uma mensagem aos seus entes queridos, e nem sempre tem permissão para isso, porque o tempo é exato, e a gente tem que prestar conta dele e responder pelo emprego do tempo, né? Então, quem desencarna é chamado a viver no mundo espiritual, a aprender as lições que é possível aprender lá. E quem continua reencarnado, quem continua vivendo na Terra, tem lições a aprender aqui, né? Então, por isso não é tão fácil. Não é como se comunicar pelo WhatsApp, né? Então, a gente precisa aproveitar o tempo aqui para viver uns com os outros. Sabe por quê que os desencarnados gostam tanto de se manifestar aqui? Os mensageiros de Jesus vêm para nos ensinar, para a nossa felicidade, a nossa alegria. É um amparo, é um consolo que o Pai Celestial nos envia, né? É um consolo que o Pai Celestial nos envia, né? É que o túmulo não significa cessação de trabalho, nem resposta definitiva aos problemas. Isso tudo que eu estou falando aqui agora, sobre os pontos e contos do Evangelho, está no prefácio do livro Pontos e Contos. O Irmão X tem uma história que ele ouviu, que ele pesquisou nos arquivos da espiritualidade, de um autor chamado Longfellow, né? E ele conta a história de um monge que trabalhava no mosteiro, um padre, e que todos os dias levantava um pouco mais cedo para fazer as suas orações. E ele tinha uma vontade imensa de ver Jesus. Era o sonho maior da vida dele, ver Jesus. Quando foi um dia, ele levantou e está lá fazendo as orações. Quando ele olha, que maravilha! Jesus estava ao lado dele. E a lágrima caiu, porque quando o espírito superior chega perto da gente, eu vou contar, não tem esse que aguenta, sem que as lágrimas caiam, demonstrando alegria, felicidade, gratidão a Deus por tudo. É uma coisa maravilhosa. E quando ele está lá extasiado com essa visão, nem bem ele se conscientizou do fato, o sino do mosteiro começou a bater, anunciando
o começo do serviço. Era a hora de abrir os portões da instituição e ajudar os necessitados que iam lá para receber pão, receber comida, atendimento fraterno, né? Esse negócio de atendimento fraterno é antigo, viu? Jesus foi quem mais deu atendimento fraterno. Imagina, consulta lá o livro Boa Nova, o efeito maravilhoso daquelas palavras maravilhosas e curadoras de alcance eterno para o espírito dos ouvintes que o ouviam. E o frade ficou ficou espantado. E agora, eu vou ou não vou? Eu fico aqui ou não fico? Ai, meu Deus, como é que eu faço? Mas com muita tristeza, ele falou, mas não é possível, Jesus vai me ver logo agora que eu tenho que sair. Ele foi, porque o serviço naquele dia era dele. E atendeu todos os necessitados, distribuiu o pão, distribuiu o amor, distribuiu paciência. Mas lá dentro dele, ele estava triste, porque Jesus se materializou para ele, se apresentou para ele, e ele não pôde nem contemplar. E ele cumpriu fielmente a sua lição e o seu dever. Aí ele foi lá para dentro do seu quarto, na sua cela, porque é um quarto simples, com uma cama simples, né, nos mosteiros, né, pelo menos o que mostra nos filmes. E quando ele chegou lá, mas que surpresa maravilhosa! Jesus estava lá e Jesus falou para ele que se ele tivesse permanecido lá na cela e não fosse cuidar do seu trabalho cristão, ele teria fugido, ele teria ido embora, né? Então, o irmão X termina dizendo assim de nossa parte, não é lícito desertar da luta, e sim aprender a cooperar dentro dela, pela vitória do sumo bem. Quanto mais amor a gente dá ao próximo, quanto mais a gente doa a vida em benefício do próximo, para a nossa família, para os nossos entes queridos, pelo bem da humanidade, mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós nos despojamos das nossas próprias imperfeições. Então, nesse dia maravilhoso, do primeiro dia do ano de 2024, vamos aproveitar essa oportunidade bendita que Deus nos concede, viver mais esse ano, procurando melhorar, procurando conquistar o coração dos familiares, procurando ser uma pessoa melhor, procurando contribuir com a paz do planeta, com o melhoramento do planeta, fazer o que está ao nosso alcance, a maneira do que nos ensina a lição do homem de bem, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem, ele utiliza todo o seu tempo para agir conforme determina a lei de Deus. Meus irmãos, essa lição vai longe. Vamos fazer a nossa prece. Quem desejar fluidificar a água, pode colocar a água aí para fluidificar. Nós pedimos aos mentores da nossa casa, Núcleo Espírita Paulo Estevão, para que possam fluidificar as águas que são colocadas, deixa eu colocar a minha aqui, fluidificar as águas, para que possa transmitir o passe, a equipe espiritual transmitir o passe para todos os nossos irmãos que nos acompanham e que assim desejam receber o passe. Que esse passe, o passe é uma transfusão de energias curadoras e positivas para nos fortalecer moralmente, espiritualmente e até fisicamente nas lutas de cada dia. Que nós possamos nos renovar moralmente e espiritualmente para terminar esse ano, esse primeiro dia do ano, com o pé direito, digamos assim, e amanhã acordarmos dispostos para recomeçar as lutas de cada dia, voltar ao trabalho, cuidar da nossa família, cuidar do nosso lar. Desejando muita paz a todos, que Jesus possa nos abençoar sempre. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor.
Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo e qualquer mal. Que o amor de Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Um grande abraço a todos. Feliz ano novo a todos. Muito obrigado. Muita paz.